Meus irmãos, graça e paz, que Deus em Cristo continue vos abençoando, cuidando das vossas vidas. E nesse vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o acaso. Eu acho que todos nós já mencionamos o acaso em algum diálogo. Por acaso eu encontrei alguém, por acaso eu achei isso. Por acaso eu vinha na rua e sem querer me deparei com tal situação. A gente está sempre usando essa palavrinha de 5 letras, acaso, para poder dizer que o controle das coisas não está nas mãos de Deus. Não existe o acaso. Não existe o acaso. Tá certo? E nesse vídeo de hoje vai ser um vídeo curto, mas objetivo, para você pensar sobre isso. Sou o pastor Vanilson Vieira, da cidade de Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Porque alguns veem o acaso como ausência de qualquer causa, ou seja, o que acontece sem nenhuma causa. Absolutamente espontâneo ou eventual, que depende de acontecimentos incertos, de um acontecimento acidental. Já os naturalistas, e materialistas, eles veem o acaso como uma grande causa, apesar de ser cega e não inteligente. Os naturalistas e os materialistas afirmam que o universo resultou do acaso, não da criação inteligente, de um ser inteligente, Deus. Alguns com isso entenderam que o universo foi causado pelo acaso e não por Deus. Então, o que é o acaso? Vamos ver um item dessa palestra, desse vídeo, que é acaso versus teísmo. Primeiro eu preciso dizer para você o que é teísmo. Teísmo é uma doutrina que admite, a existência de um Deus pessoal, causa da existência do mundo. Isso é teísmo. O teísmo admite que existe um Deus pessoal. O meu Deus. O nosso Deus que nós cremos, o Deus da Bíblia. E ele é a causa da existência do mundo, de tudo que nele há. O acaso concebido ou pela falta de uma causa, ou como a própria causa, é incompatível com o teísmo, bate de frente, nega o teísmo. A existência do acaso tira Deus do seu trono. Se existir o acaso, Deus não está no controle total do universo. E não existe um Criador inteligente que criou tudo com harmonia, que estabeleceu as leis que regem tudo isso. Isso bate de frente com a Bíblia, com o que nós cremos como Evangelho. Mas o que é o acaso? Qual a natureza, qual a qualidade, qual a espécie do acaso? Então, acaso como probabilidade matemática e acaso como causa real. Então, a probabilidade, ou seja, a possibilidade matemática, é abstrato, ou seja, não é real. Quando um dado é jogado, um dado de 6 lados é jogado, as chances de 1 em 6, porque ele vai de 1 a 6, são 6 lados. A chance de 1 em 6, que dará o número 6 quando você jogar, é de 1. Se você jogar uma vez.
A chance que vai dar 6 é só essa. A probabilidade ou a possibilidade de você jogar 36 vezes e que dê 6 nos 2 dados que você jogar ao mesmo tempo. Você jogou e está lá os 2 dados e você quer que caia os 2 6 para cima. É 36 vezes a probabilidade, a possibilidade. Você vai jogar 36 vezes para poder cair os 2 de uma vez. Já você jogando os dados 216 vezes, que dê 3 6 se você jogar 3 dados. Veja o que é o acaso com a probabilidade matemática, a possibilidade de cair 6 para cima, você jogando 3 dados. Ao mesmo tempo jogou os 3, vai cair os 3 com 6 para cima. É 216 vezes. Então, essas são probabilidades matemáticas. Mas o acaso não fez que os 3 dados dessem 6. O que interferiu foi a força e o ângulo do lançamento, a posição inicial da mão, como os dados bateram contra algum objeto, até mesmo contra a mesa que foi jogado, na sua trajetória, e outros resultados da inércia, da resistência. Então o acaso não teve influência sobre o processo. Você não pode dizer, por acaso eu joguei os 3 dados e os 3 caíram com os 6 para cima ao mesmo tempo. Não. Foi tudo isso que eu te falei que interferiu. Porque o acaso não tem o poder de fazer nada. O acaso não tem influência nesse processo. O acaso ele é impotente. O acaso, quando examinado, é apenas uma palavra negativa. Apesar de não haver acaso no mundo, nossa ignorância da causa real do porquê das coisas acontecerem nos influenciam na compreensão dos acontecimentos e gera em nós uma espécie de crença ou opinião daquilo que achamos que foi a causa. Então, atribuir poder de realizar as coisas ao acaso é ignorância nossa. Herbert Jack, no seu livro Deus e os Cosmólogos, o que é cosmólogos? São os que tratam da cosmologia. E o que é cosmologia? É uma ciência que trata das leis que regem o universo. Ele disse, Herbert Jack, o acaso aparece hoje como lei. A mais geral de todas as leis. Porque a maioria dos cientistas acredita que tudo é por acaso. Tudo é feito por acaso. Muitos de nós admitimos que foi por acaso. O acidente foi por acaso. Tropecei e caí por acaso. Não existe isso. O acaso não tem poder de criar. Se pensarmos assim, sabe o que é isso? Mágica. E não ciência. As leis cientistas lidam com o que acontece regularmente. E o acaso é irregular. E as leis da física não causam nada, apenas descrevem a maneira como as coisas acontecem regularmente no mundo, como resultado, não da lei da física, mas de causas físicas. Da mesma forma, as leis matemáticas não causam nada, mas apenas insistem em que 5 moedas no meu bolso esquerdo, mais 7 moedas no meu bolso direito, somam 12 moedas. As leis da matemática nunca colocaram uma moeda no bolso de ninguém.
Dá para entender? Então, o erro básico é fazer do acaso um poder que realiza coisas. Então, o acaso não é uma entidade, ou seja, um ser. O acaso não existe. Dizer que algo acontece ou é causado pelo acaso é atribuir poder de realizar coisas ao nada. É nada vezes nada. É o mesmo que afirmar que o nada produziu algo se ele nem existe. Como é que vai produzir alguma coisa? É mais ou menos como você achar que você, morto em delitos e pecados, tinha o poder de vir a Cristo, de dizer sim para Cristo. Morto não gera nada. Então o que foi que aconteceu? O Espírito Santo gerou em você a fé para você crer, para você entender o processo da salvação, o que Cristo fez. Então ele nos vivificou, porque nós estávamos mortos em delitos e pecados. Não foi um acaso que fez você crer. Naquele dia eu fui e me decidi por Cristo. Primeiro ele te aceitou primeiro. Não foi você que aceitou ele te aceitou primeiro. Quando você nem pensava nele, ele já tinha te eleito e te predestinado para isso. Não foi por acaso que você ouviu naquele dia o culto. Não foi por acaso que você estava num lugar e alguma coisa te fez ver que existia um Deus, que Cristo morreu por você, que perdoou teus pecados e você veio a crer. Não, houve a influência do Espírito Santo, porque você estava morto, querido, em delitos e pecados. E o morto não pode gerar fé para crer, não pode gerar nada. Foi preciso o Espírito Santo te vivificar e gerar essa fé em você. Então, existem causas inteligentes e existem resultados do acaso. Nem todos os eventos, nem todos os acontecimentos do acaso acontecem por fenômenos naturais. Causas inteligentes podem estar junto do acaso. Por exemplo, dois cientistas estão trabalhando independentemente a partir de assuntos diferentes, ou seja, estão fazendo abordagens diferentes. Não estão se comunicando, mas estão abordando um assunto. Tá certo? Uma pessoa, eles vão fazer a mesma descoberta. Por exemplo, temos agora um caso bem fresquinho, o Covid. 5 vacinas. E chegaram à conclusão que elas vão interferir no vírus do Covid. Mas foram feitas em países diferentes, distâncias enormes, não havia comunicação entre eles, por cientistas diferentes, usando métodos diferentes para chegar a um resultado convincente de que o vírus podia ser combatido com elas. Se diferenciou nelas, nas vacinas, o quê? Que uma era 70% de efeito, outra 60%, outra 50% e por aí vai. Então, uma pessoa, por exemplo, enterra um tesouro. Outro vai cavar o alicerce de uma casa e encontra esse tesouro. O que é isso? Causas inteligentes e resultados do acaso. O que parece ser uma mistura aleatória, uma mistura acidental, eventual, não está necessariamente isento de propósito racional. Ou seja, não está sujeito a um dever, a uma obrigação de propósito racional. Ou seja, que usa da razão humana de projetos humanos.
Há um propósito racional por trás da criação de uma mistura aleatória, de sequências numéricas, num sorteio de loteria, por exemplo. Alguém vai jogar a loteria e aleatoriamente marca números. No propósito de ser sorteado. Há um propósito racional para a mistura aleatória de dióxido de carbono que expelimos no ar, à nossa volta. Senão voltaríamos a respirar esse dióxido de carbono que é mortífero e morreríamos de falta de ar. Nós não produzimos o dióxido de carbono porque queremos, mas porque Deus estabeleceu que respiramos oxigênio limpo e ele sai em dióxido de carbono. E quando expelimos, ele está próximo de nós, mas não nos mata. Nesse sentido, Deus é o Criador. E o acaso não são incompatíveis. Deus nos fez dotado de expelirmos os gases produzidos em nós, pelo alimento ingerido, mas nós não temos a capacidade de planejarmos esses gases, nem a sua quantidade. É por acaso. A quantidade vai ser por acaso. Vai depender da quantidade de alimento que produz gases. Por exemplo, cebola e batata juntos, e ovo é um perigo para gases. Repolho é outra coisa que provoca gases terríveis, não é? E por isso que é atribuído no mundo, é engraçado, ao alemão, ao povo alemão, né, o pum mais fedorento que existe na face da terra. Por quê? Porque eles comem chucrute. Chucrute é um alimento feito com repolho apodrecido e carne de porco. Então dizem que os gases do chucrute, e o alemão come muito isso, por isso que é atribuído. Né? Quando eu era adolescente, eu lembro que quando alguém soltava um pum muito fedorento, alguém dizia, vixe, foi um peido alemão. Me permita usar essa expressão, né? Então, nesse sentido, né, de você aleatoriamente jogar na loteria e ser sorteado, né? Tá certo? É uma mistura aleatória. É como cebola, batata e ovo, é uma mistura aleatória que você faz e vai produzir gases. Então há um propósito racional para essa mistura. Tá certo? E nesse sentido, Deus é o Criador. E ele e o acaso nessa hora não são incompatíveis. Porque Deus nos fez dotados de produzir gases. Mas não disse assim, com 10 anos você vai produzir 1 litro de gás. Vamos dizer assim, com 20 anos 2 litros, com 30 anos 3 litros. Não, é aleatório. É por acaso essa quantidade. Então, o acaso não pode causar ou originar o universo e a vida. Isso foi feito por Deus. Todo acontecimento tem uma causa adequada. Por exemplo, tropeçar e cair, eu talvez não tenha levantado o pé o suficiente para poder romper aquele obstáculo, e o pé ficou abaixo do obstáculo, quando se chocou, provocou a minha queda. Então, as escolhas são causas inteligentes ou causas não inteligentes. Alguém que pula de cabeça, aqui no Nordeste a gente usa a expressão, não sei como é no resto do Brasil, dá um flecheiro na água, né? Como uma flecha furando a água, rasgando a água, sem ver o fundo. Você pode bater com a cabeça numa pedra e vir a falecer, vir a óbito. Então, é uma escolha não inteligente. Com uma escolha inteligente é primeiro eu entrar na água, ver, mergulhar e sondar o fundo daquela água, o que tem ali e o que não tem, para ver se eu posso dar o flecheiro. Então, causas naturais ou causas não naturais vão influenciar nos acontecimentos. A única maneira de saber de qual delas se trata é pelo tipo do efeito produzido.
Se o efeito foi, o resultado foi um péssimo resultado, é porque foi uma decisão não inteligente, uma causa não inteligente. Se o resultado foi very good, ok, é porque a causa, a decisão tomada foi uma decisão inteligente. Então, já que o universo manifesta criação inteligente, é razoável supor uma causa inteligente. O acaso ou a casualidade aparente, ou seja, o acontecimento casual como a loteria ou a mistura de moléculas de ar, pode ser parte de um desígnio geral, um desígnio inteligente da criação. E não precisa ir muito longe, basta ver como tudo acontece com harmonia e saber que há um arquiteto maior no controle, na sala do controle, na cabine do controle de tudo o que acontece. Então sejamos mais inteligentes e que nada é por acaso. Por exemplo, para encerrar, em determinado momento do dia, você se lembra de alguém que há muitos anos você não vê, não tem contato, de repente essa pessoa surge na sua memória. Você acha que é por acaso? Vou dar um close aqui, ó. Você acha que isso é por acaso? Será que Deus não está lembrando, trazendo à memória essa pessoa a você, para que você ore por ela? Para que você interceda por ela naquele momento? Talvez essa pessoa esteja precisando de uma oração, de uma intercessão. Será? Ah, por acaso eu estava aqui e pensei em você. Será que Deus não está te fazendo lembrar, pensar nessa pessoa? É preciso pensar. Esse vídeo ele não é suficiente. Não é suficiente. Eu tenho uma autocrítica. Não é suficiente. Mas eu quero que você pense. Assista várias vezes. Pause, escreva, releia, use, compartilhe. Replique para pessoas. Eu quero fazer você pensar. Pensar. Tá bom? Medite bem nesse hino. Obrigado mais uma vez. Compartilhe esse vídeo. Que Deus em Cristo continue a te abençoar. Espero ter te ajudado. Fica com Deus.